nós estamos numa área que é tombada, foi tombada pelo IPHAN, corresponde mais ou menos à Cidade Velha e bairro da Campina. O tombamento, ele é um instrumento importante, mas ele não resolve tudo. Ele é um instrumento que pode dar condições para o poder público conseguir financiamento, participar de editais, mas ele é um instrumento conflituoso para a própria sociedade, para os moradores, por exemplo, desses casarões antigos, né? Que muitas vezes não têm condições de arcar com a preservação, que muitas vezes querem fazer qualquer reforma, sabe que tem que pedir permissão para a IPHAN, para a FUNBEL, né? Muitas vezes abandonam, então, né? A gente vai ver aí circulando, que às vezes só encontra a fachada, o miolo já foi derrubado, ou de vez em quando pega fogo, né? Sem mais nem menos. Então veja bem como é algo bastante conflituoso, do ponto de vista de você manter, realmente, em termos de recursos, né? Tanto do proprietário ou do proprietário acessar esses recursos. Tem alguma legislação para não pagar IPTU, mas mesmo isso também é todo burocrático, né? E nós temos, nós não fomos lá pelo número público, mas se nós descermos ali, aquela ladeira do lado ali da igreja do Carmo, nós vamos encontrar o Beco do Carmo, que é uma área tradicional, importante, começa toda essa área ribeirinha que vai até a universidade, de pequenos portos, de comércio, onde fica o mercado do sal, né? E que é uma área também de ocupação irregular, está dentro da área tombada. Então, mesmo o tombamento de uma cidade como Belém, você tem que discutir esses contrastes. Você vai fazer o quê? Remover essa área? Ou você vai dialogar com a presença dessa área? Como é que você vai dialogar isso dentro do seu histórico? Então, veja como nós temos especificidades que nenhuma outra cidade, né, do ponto de vista europeu, americano, né, com outro padrão, né, de desenvolvimento. Então, é uma cidade com um alto potencial, eu diria, de uma biodiversidade, biosociodiversidade, né? Mas também com problemas seríssimos do ponto de vista, né, socioeconômico, de educação, de saneamento, de esgoto, de renda, né? Então, tudo isso tem que ser pesado e considerado quando você pensa na gestão, nas políticas públicas. Daí a importância de nós, cidadãos, moradores dessa cidade, participarmos de alguma forma. Vocês participando desse projeto, a repórter, eu não sei se ela ainda está aqui, ela me perguntou, professora, o que muda na cabeça das pessoas quando ela participa pela primeira vez? Olha, eu espero que tenha alguma mudança. É bom você perguntar para quem já participou várias vezes do roteiro, que muda qual é o olhar, o outro olhar que você passa a ter da cidade e o seu compromisso enquanto cidadão dessa cidade também de intervir, seja através dos gestores que você elegeu, do legislativo, do executivo, né? Ou seja através da sua escola, ou seja através de um projeto que você possa participar. E o Cauã, que eu quero apresentar aqui para vocês, que é da Universidade do Estado do Pará, ele participa desse projeto, G17, né? É um consórcio de embaixadores das universidades, né? Universidades brasileiras, tem várias aqui do Pará, que trabalha essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Os 17 alvos estabelecidos pela ONU lá em 2015. E ele nos procurou já desde dezembro, professor, eu queria falar no seu roteiro sobre o projeto, porque é uma ação que nós temos, principalmente para falar desse desenvolvimento sustentável nas praças, né? Eu disse, olha, vamos ter o roteiro de janeiro, só que o roteiro de janeiro é multidão. Então ele queria fazer lá, tinha uma atividade, eu disse, ó, a atividade não dá porque vai dar mais de 100 pessoas, mas eu gostaria que você falasse uns 10 minutos do que é esse projeto. Ele está convidado a vir nos próximos roteiros e ele disse que sempre tem que ser nas praças. Ele vai... Aí eu disse, vamos falar então na metade do roteiro, porque chega no Dom Pedro, já está todo mundo com a língua de fora, né? Vamos falar aqui na metade, que é a praça mais tranquila, inclusive para nós falarmos. E ele me pediu a palavra para falar uns 10 minutos. Quero falar para vocês, quem não assinou aí a lista? Cadê o livro da... Levanta aí, quem tá... Kaique, cadê o livro da assinatura? Ó, tá rolando. Quem não assinou, assine, porque só concorre aos prêmios quem tiver assinado, tá? Então vou passar agora pro Cauã para falar sobre isso. Bem-vindo, Cauã. Bom dia, gente. Muito obrigado pela atenção. Bom, a professora já falou um pouco sobre de onde eu venho, né? Quem sou eu. Bom, só para começar introduzindo, né?
Eu sou do consórcio de embaixadores universitários G17. A gente geralmente tem o hábito de chamar só de G17 na universidade. Ele foi criado por uma organização internacional. Para quem não sabe, eu sou de relações internacionais, então a gente tenta muito focar nessa parte de organizações internacionais, transnacionais. E o G17 é uma dessas. Ele foi criado pela organização The Road to Rights, no caso, Caminhos para os Direitos, que vem tentando promover capacitações de desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável. Então, eles realizam vários projetos pelo mundo todo. Então, é uma organização do Sri Lanka, e olha só, tá aqui em Belém do Pará, para vocês verem como é o alcance, vários outros países, vários outros estados. Agora, eu queria falar um pouco sobre a Agenda 2030, ou Agenda 2030 da ONU, que em 2015, 193 países assinaram para justamente propor 17 metas de desenvolvimento sustentável. Essas metas, elas vão desde, por exemplo, questões sociais, como fome zero, fim da erradicação da pobreza, educação social, educação de qualidade, perdão, igualdade de gênero, até questões, por exemplo, econômicas, como trabalho digno, crescimento econômico, e também questões ambientais, como, por exemplo, saneamento, água potável, proteção do ambiente marítimo, proteção do ambiente terrestre. Então são vários âmbitos, vários elementos que compõem a Agenda 2030 da ONU. Hoje eu vim aqui especificamente, uma praça, porque eu sou responsável, no caso, pela ODS 11, Comunidades e Cidades Sustentáveis. Bom, por que a praça? Porque em uma dessas metas, cada ODS tem suas metas, na ODS 11 nós temos a meta 11.7, que seria, no caso, o acesso a lugares públicos, verdes, seguros, inclusivos, então, que sejam acessíveis, no caso, para pessoas que possuem deficiências. E a gente vê aqui, pelo menos em Belém, que acaba faltando principalmente 2 pontos. A questão da segurança, porque, por exemplo, particularmente, eu acho muito linda a praça que a gente vai até, se eu não me engano, no fim do roteiro, que é na frente da prefeitura, a Praça Dom Pedro. Ela é uma praça muito linda, foi reformada recentemente, faz pouco tempo. E a gente não vê quase ninguém andando à noite lá, a gente não vê como um espaço de lazer, um espaço de convivência, que as pessoas vão e passam tempo e tudo mais, em família. Mas é um lugar muito bonito, que foi reformado, mas a gente não tem essa segurança, né, para estar lá presente. E, então, seria mais isso. Eu queria apresentar o projeto para vocês, né? Eu passei os panfletos para cada um de vocês. Eu espero que futuramente a gente tenha uma expansão para mais universidades, mais cursos, porque, por exemplo, tem parceria com a UFPA, nós temos parceria com o EPA, o FRJ, várias universidades brasileiras e alguns cursos seletos. Eu sugiro que, caso vocês tenham interesse em participar do consórcio, vocês entrem no Instagram, que está no panfleto, tem o Instagram, vocês entrem em contato por lá. E além da meta 11.7 que eu queria falar hoje, era a meta 11.4 justamente ligando aos roteiros geoturísticos. Essa meta 11.4 das cidades e comunidades sustentáveis fala justamente da relação de salvaguardar o patrimônio material, cultural e também imaterial da cidade ou da comunidade. Porque a gente vê que muitas vezes, por exemplo, como ocorreu e já foi citado aqui, lá no Marezal, a DOCA. A DOCA, hoje em dia, a gente vê que é um projeto que segregou muito o bairro, gerou muito, não sei dizer, mas muitas pessoas foram para a periferia. Isso, a gentrificação. Então, é sobre proteger o patrimônio e cultural, material e imaterial. É sobre proteger comunidades também. A ODS 11, a Comunidades Sustentáveis,
não é só sobre projetos financeiros. Claro que o financeiro, o econômico, vai ser necessário para criar as coisas, para financiar projetos, mas a gente também tem que pensar na proteção do patrimônio cultural, da proteção de culturas, de até, por exemplo, tem uma das metas que fala sobre proteção e salvaguardar também comunidades indígenas, comunidades nativas, porque não é só sobre construir e destruir, né? Destruir uma coisa e construir algo bonito, algo que vá promover o turismo, mas também proteger o que a gente já tem, ao proteger as praças, proteger os patrimônios, as igrejas, ainda mais Belém do Pará, que a gente tem uma riqueza muito grande, tanto cultural quanto histórica. Então, seria justamente isso. Eu queria que vocês, cada um, pensasse nos roteiros. Para quem foi a primeira vez, acho que vocês vão abrir os olhos, como a professora falou. A gente sai do roteiro, esse já é o meu terceiro. Desde que eu fiz o primeiro, eu não parei mais de vir. Porque a gente olha percebe a cidade de um olhar diferente, de um olhar cultural, de um olhar que a gente não olhava antes, por exemplo, que a gente passava por tal lugar e não via a riqueza daquele lugar. Então, era sobre isso. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esses dois pontos, tanto de salvaguardar e proteger as praças públicas, quanto patrimônios culturais e materiais. E, claro, eu estou falando aqui bem dos tópicos só para não ter que falar de tudo, mas também, além disso, nós temos, por exemplo, criar, né, assentamentos na ODS 11, na própria ODS 11 de comunidades sustentáveis, criar assentamentos, inclusão social é outro caso que a gente tem que destacar nisso. Então, eu queria que a gente pensasse muito nas coisas como um conjunto de elementos, e não como, por exemplo, só criar e tentar embelezar o lugar, mas também proteger os lugares que já tem. É muito sobre isso, tá? Eu não quero atrapalhar muito, então acho que tá ótimo o tempo. Muito obrigado, gente, e é isso.